Nunca imaginei que aos 67 anos eu descobriria o que realmente significava ser livre. Meu nome é Luísa, e durante 40 anos vivi na mesma casa na cidade, criando meu filho Lucas, cuidando do meu marido João até o dia em que ele partiu, há 3 anos. Durante muito tempo, achei que minha vida havia acabado junto com a dele. Mas a verdade é que ela estava apenas começando. A chácara apareceu na minha frente como um presente do destino. 5 hectares de terra vermelha no interior de Santa Catarina, com uma casa simples, mas aconchegante, cercada de jabuticabeiras e um riacho que cantava baixinho nos fundos do terreno. O antigo dono, seu Antônio, precisava vender rapidamente para custear o tratamento da esposa. O preço estava dentro do que eu conseguiria com a venda da casa da cidade. Lucas estava morando no Canadá há 2 anos, trabalhando como engenheiro. Nossa comunicação se limitava a chamadas de vídeo quinzenais e mensagens esporádicas no WhatsApp. Quando contei sobre minha decisão de vender tudo e me mudar para o campo, ele ficou preocupado. Mãe, você tem certeza? É muito isolado, e se acontecer alguma coisa? Mas eu já havia tomado a decisão. Pela primeira vez em décadas, sentia que estava fazendo algo apenas para mim. Não para ser a esposa exemplar, não para ser a mãe sempre disponível, mas para ser Luísa. Simplesmente Luísa. A mudança aconteceu em setembro. Vendi a maior parte dos móveis, guardei apenas o essencial e algumas recordações especiais. A sensação de liberdade era embriagante. Pela primeira vez, podia acordar na hora que quisesse, tomar café observando os passarinhos, plantar minha própria horta. Os primeiros meses foram de pura descoberta. Aprendi a lidar com o gerador quando faltava energia, fiz amizade com Dona Maria, minha vizinha mais próxima, e estabeleci uma rotina que me fazia sorrir todas as manhãs. Chá de capim-santo na varanda, cuidar das plantas, leitura à tarde, caminhadas pelo terreno. Era uma terça-feira de dezembro quando meu telefone tocou. O nome de Rayane piscava na tela. Minha nora sempre ligava quando precisava de algo, nunca apenas para saber como eu estava. Hesitei antes de atender. Oi, sogra! A voz dela soava animada demais, o que já era um sinal de alerta. Como está a vida no interior? Deve estar uma maravilha aí. Está sim, Rayane. Muito tranquila. Que bom! Olha, tenho uma novidade incrível para você. Lembra que comentei sobre a reunião de família que estávamos organizando? Então, decidimos fazer aí na sua chácara. Não é perfeito? Meu estômago se contraiu. Como assim, Rayane? Ah, vai ser lindo. Toda a minha família vem para conhecer o novo lugar da sogra. São uns 30 pessoas, mas você não precisa se preocupar com nada. Vamos levar algumas coisas, e você só precisa preparar os quartos e o jantar. Estamos saindo de São Paulo agora. Chegamos aí em 3 horas. O silêncio que seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. 30 pessoas. 3 horas. Sem permissão, sem planejamento, sem sequer perguntar se eu podia ou queria recebê-los. Rayane. Comecei, mas ela já havia desligado. Fiquei parada no meio da cozinha, olhando para o telefone. A velha Luísa teria entrado em pânico, corrido para o supermercado, se desdobrado para acomodar todo mundo, mesmo que isso significasse dormir na varanda. A velha Luísa teria engolido a raiva e feito de tudo para agradar. Mas essa Luísa havia ficado na casa da cidade. Um sorriso lento se formou nos meus lábios. Caminhei até a cadeira de balanço na varanda, me sentei calmamente e peguei meu telefone novamente. Tinha algumas ligações para fazer. Se Rayane queria jogar esse jogo, eu ia jogar também. Mas dessa vez, com as minhas regras. Enquanto discava o primeiro número, as memórias vieram como uma avalanche. Não era a primeira vez que Rayane fazia isso comigo. A primeira invasão aconteceu 2 anos depois que Lucas se casou. Era véspera do Natal e eu havia preparado tudo para uma ceia íntima. Apenas nós 3 e minha cunhada, Helena. Às 7 da noite, a campainha tocou. Rayane surgiu na porta com os pais, 2 irmãos, 3 sobrinhos e a avó. Surpresa, sogra! Trouxe toda a família para conhecer você melhor. Não havia comida suficiente. Não havia lugares para sentar,
muito menos para dormir. Mas eu me desdoblei. Mandei João correr no supermercado que ainda estava aberto, improvisei beliches com colchonetes no chão, cozinhei madrugada adentro. No final, todos elogiaram minha hospitalidade e Rayane disse que eu era a sogra perfeita. Na época, interpretar aquilo como um elogio me fez sentir bem. Hoje vejo que era apenas manipulação. O segundo episódio foi no aniversário de Lucas. Eu havia planejado uma festa pequena no quintal, com os amigos mais próximos. Rayane chegou com 20 convidados extras, primos distantes, colegas de trabalho, pessoas que eu nem conhecia. Quando questionei discretamente se não seria melhor avisar antes, ela riu e disse: "Ah, sogra, você é tão preocupada, festa é para ser alegre, quanto mais gente, melhor." A terceira vez foi quando João adoeceu. Ele estava fazendo quimioterapia, precisava de silêncio e descanso. Rayane apareceu com a família inteira para dar apoio. Ficaram uma semana inteira, fazendo barulho, deixando a casa bagunçada, enquanto eu cuidava do meu marido durante o dia e limpava a casa durante a noite. Foram 15 anos assim. 15 anos sendo invadida, desrespeitada, tratada como uma funcionária sem direitos. E o pior de tudo, Lucas nunca disse nada. Ele via o que acontecia, mas sempre dava de ombros e dizia que família é assim mesmo, mãe. É melhor ter casa cheia do que vazia. Depois que João morreu, as invasões continuaram, mas com um sabor diferente. Rayane chegava com toda a família, ocupava minha casa, me botava para cozinhar e limpar, mas agora também aproveitava para dar conselhos sobre minha vida. Sogra, você precisa sair mais, conhecer gente nova. Essa vida reclusa não faz bem. Sogra, que tal vender essa casa grande e comprar um apartamento menor? Você não precisa de tanto espaço. Sogra, você deveria pensar em ir para um lar de idosos. Tem uns bem bonitos hoje em dia. Durante muito tempo, achei que era só preocupação. Hoje percebo que era estratégia. Ela queria me enfraquecer, me fazer sentir inútil, dependente. Queria que eu vendesse a casa, me mudasse para um canto qualquer, para que ela e Lucas pudessem herdar o que restasse sem se sentirem culpados. Mas a vida tem seus mistérios. Quando vendi a casa da cidade e comprei esta chácara, Rayane ficou furiosa. Não pelo dinheiro em si, mas porque eu havia tomado uma decisão sozinha, sem consultá-la. Pela primeira vez em 15 anos, eu havia feito algo que não passara pela aprovação dela. Sogra, você não acha que foi precipitado? Podia ter conversado conosco antes. Por que eu precisaria conversar com vocês sobre o que fazer com o meu dinheiro e a minha vida? Perguntei na época. Ela ficou sem resposta. E eu descobri algo maravilhoso. Quando você para de pedir permissão para viver sua própria vida, as pessoas ficam sem chão. Agora, 3 meses depois, ela estava tentando marcar território novamente. Tentando mostrar que ainda mandava em mim, que ainda podia invadir meu espaço, que eu ainda era a sogra submissa de sempre. Terminei de discar o último número e sorri. Rayane ia descobrir que a Luísa da chácara era muito diferente da Luísa da cidade. O jogo havia mudado, e dessa vez quem fazia as regras era eu. A primeira ligação foi para seu Joaquim, dono da empresa de dedetização da cidade. Seu Joaquim, é a Luísa da chácara do Antônio. O senhor pode mandar uma equipe aqui hoje ainda? É urgente. Hoje, dona Luísa, já são 2 da tarde. Pago o dobro da tabela, é uma emergência. Apareceram cupins na madeira da casa e tenho visita chegando. Preciso que comecem o serviço exatamente às 5 horas. Bom, se é urgente assim. Mas o produto que usamos é forte, dona. As pessoas vão ter que sair de casa por uns 2 dias, pelo menos. Perfeito. É exatamente o que eu preciso. A segunda ligação foi para Alberto, eletricista da região. Alberto, preciso de você aqui na chácara hoje. O quadro de força está dando problema. Pode pegar fogo. Você pode vir às 5 da tarde? Vou pagar urgência. 5 da tarde? Dona Luísa, vou ter que desligar a energia da casa toda para mexer no quadro. Pode ficar sem luz a noite inteira. Sem problema nenhum. Aliás, é melhor assim. Pode trazer seus ajudantes, vai ser um serviço grande. A terceira foi para Marcelo, que fazia pinturas e reformas.
Marcelo, lembra que conversamos sobre pintar a parte externa da casa? Mudei de ideia. Quero começar hoje, 5 da tarde. Você tem tinta suficiente? Dona Luísa, pintar agora de tarde? Vai escurecer logo e o tempo está ameaçando chuva. Por isso mesmo, precisa começar hoje. Amanhã pode não ter condição. Leve tudo o que precisa, lonas, tintas, solvente. Pode fazer barulho, não tem problema. A quarta ligação foi a mais deliciosa de todas. Para Dona Rosa, que criava porcos na propriedade vizinha. Dona Rosa, a senhora não disse que ia limpar o chiqueiro hoje? Que horas a senhora costuma fazer isso? Ah, Dona Luísa, geralmente é lá pelas 5 da tarde, depois que o sol ameniza. Mas hoje, com esse vento, o cheiro vai longe. Pode fazer no horário de sempre, Dona Rosa. Aliás, se precisar de ajuda para limpar tudo bem, pode levar o tempo que precisar. Depois das ligações, fui até o armário da cozinha e tirei uma pequena caixa que guardava desde a mudança. Dentro dela, um cartão de visita que João havia me dado anos atrás, quando tivemos problemas com vizinhos barulhentos. Era de um advogado especializado em direito civil. Disquei o número. Doutor Fernando, aqui é Luísa Santos. Preciso de uma consulta urgente sobre propriedade privada e invasão de domicílio. Invasão de domicílio? A senhora quer fazer um boletim de ocorrência? Não exatamente. Quero saber quais são os meus direitos quando alguém entra na minha propriedade sem autorização. E quero que o senhor venha aqui hoje às 5:30 da tarde. Pode ser que eu precise de uma testemunha qualificada. Quando terminei todas as ligações, eram quase 3 da tarde. Fui até o quarto, escolhi minha roupa mais bonita, um vestido florido que havia comprado semana passada na cidade, e me arrumei com calma. Passei batom, penteei o cabelo, borrifei perfume. Se ia ter espetáculo, eu estaria apresentável para ele. Às 4 da tarde, comecei os últimos preparativos. Tirei da geladeira tudo o que poderia estragar com a falta de energia. Não muito, pois eu sempre fazia compras pequenas, para uma pessoa só. Guardei os objetos de valor em um armário trancado. Fechei todas as janelas da casa. Às 4:30, ouvi o primeiro carro chegando. Através da janela da cozinha, vi Rayane descendo de um Corolla branco, olhando ao redor com aquela expressão de proprietária que eu conhecia tão bem. Logo atrás, chegaram mais 3 carros. Pessoas desciam com bagagens, crianças corriam pelo quintal, alguém já estava abrindo o portão da entrada como se fosse dono do lugar. Rayane caminhou até a porta da frente e bateu 3 vezes, forte. Sogra! Chegamos! Abri a porta com um sorriso sereno. Oi, Rayane, chegaram rápido. O trânsito estava ótimo. Olha só quanta gente linda veio conhecer a senhora. Ela gesticulava animadamente para o grupo que se aproximava. Trouxe meus pais, meus irmãos, meus cunhados, os sobrinhos. É a reunião de família completa. Que maravilha, respondi calmamente. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Nesse momento, exatamente às 5 da tarde, como um cronômetro suíço, 3 caminhonetes chegaram simultaneamente. A primeira era de seu Joaquim, com dedetização total, pintado em letras garrafais na lateral. A segunda era de Alberto, carregada de ferramentas e equipamentos elétricos. A terceira era de Marcelo, transbordando de latas de tinta e lonas. Rayane olhou para os veículos, depois para mim, com uma expressão confusa. Sogra, o que está acontecendo? Foi aí que sorri. Um sorriso doce, mas firme. O sorriso de uma mulher que finalmente havia aprendido a dizer não. Bom, Rayane, é exatamente sobre isso que precisamos conversar. Os homens desceram das caminhonetes com a eficiência de uma operação militar bem planejada. Seu Joaquim veio na frente, carregando um pulverizador industrial que parecia uma arma futurística. Dona Luísa trouxe a equipe completa. Vamos começar pela parte interna da casa, depois passamos para o quintal e as áreas externas. Perfeito, seu Joaquim. Podem começar. Rayane deu um passo à frente, as sobrancelhas franzidas. Sogra, o que está acontecendo aqui? Ah, querida, apareceram cupins na casa. Uma praga terrível.
Seu Joaquim disse que o produto é muito forte, que vai ter cheiro químico por 2 dias pelo menos. Ninguém pode ficar aqui durante o tratamento. Alberto se aproximou com uma caixa de ferramentas pesada. Dona Luísa, vou ter que desligar a energia agora. Esse quadro está mesmo perigoso. Pode causar incêndio. Pode desligar, Alberto. A segurança vem em primeiro lugar. Nesse momento, Marcelo chegou com 2 ajudantes, carregando latas de tinta e uma escada. Dona Luísa, vamos começar pela parede da frente. O cheiro de solvente vai ser forte. Mas como a senhora pediu... As pessoas que haviam chegado com Rayane se entreolhavam, confusas. Uma mulher mais velha, que devia ser a mãe dela, se aproximou. Rayane, querida, não entendi. Não íamos ficar aqui? Rayane me lançou um olhar que poderia derreter ferro. Sogra, a senhora não pode cancelar esses serviços, é só por alguns dias. Cancelar? Fingi surpresa. Mas, querida, você não disse que chegaria em 3 horas? Eu marquei tudo isso há mais tempo. Como poderia saber que vocês viriam? Mas eu liguei, avisei que estávamos vindo. Ah, sim, você ligou, mas ligou para avisar, não para perguntar se podia vir. E eu já havia agendado essas reformas há 1 semana. Nesse momento, Alberto desligou a energia. A casa ficou no silêncio súbito, que só acontece quando todos os aparelhos param de funcionar ao mesmo tempo. Seu Joaquim começou a pulverizar o produto na sala, e um cheiro forte de químico se espalhou pelo ar. Meu Deus, que cheiro é esse? Exclamou uma das cunhadas de Rayane, tampando o nariz. É o inseticida, expliquei pacientemente. Muito eficaz contra cupins, mas realmente forte. Por isso ninguém pode ficar aqui por 2 dias. Marcelo começou a raspagem da parede externa, bem ao lado da varanda onde estávamos, fazendo um barulho ensurdecedor. Alguns dos homens do grupo começaram a carregar as bagagens de volta para os carros, claramente incomodados. Foi então que o vento mudou de direção e chegou até nós o aroma inconfundível do chiqueiro de Dona Rosa sendo limpo. Vários membros do grupo fizeram caras de nojo. Que cheiro horrível é esse agora? Perguntou um dos cunhados de Rayane. Ah, é a criação de porcos da vizinha. Toda terça-feira ela limpa o chiqueiro. O cheiro demora um pouco para passar. Rayane estava visivelmente irritada. Sogra, a senhora fez isso de propósito. Abriu os olhos em expressão de inocência. Fiz o quê, querida? Marcou tudo isso para hoje? Rayane, disse calmamente. Eu moro aqui. Tenho o direito de fazer reformas na minha casa quando eu quiser. Se você tivesse perguntado antes de vir, eu teria explicado que não era um bom momento. O advogado chegou nesse momento de terno e pasta, parecendo muito oficial. Cumprimentou-me educadamente. Dona Luísa, trouxe os documentos que a senhora pediu, sobre os direitos de propriedade privada. Rayane ficou pálida. Advogado? Sogra, por que precisa de advogado? Ah, é só uma consulta de rotina, querida, sobre os direitos dos proprietários rurais. O doutor Fernando abriu a pasta e começou a falar em voz clara, obviamente direcionando-se ao grupo. Como eu estava explicando a Dona Luísa, a propriedade privada é inviolável. Ninguém pode entrar ou permanecer em uma propriedade sem a autorização expressa do proprietário, mesmo familiares. A mãe de Rayane puxou a filha de lado e cochichou algo no ouvido dela. Vi pelos gestos que estava sugerindo que fossem embora. Mas, sogra, Rayane tentou mais uma vez. Não pode dar um jeitinho? A gente trouxe comida, a gente ajuda com tudo. Querida, respondi com toda a paciência do mundo. Vocês são muito bem-vindos, mas não hoje. Como podem ver, a casa está inabitável. Que tal marcarmos com antecedência uma próxima visita? Com pelo menos 1 semana de aviso? Nesse momento, uma das crianças começou a tossir por causa do cheiro do inseticida. Foi a gota d'água. Chega, Rayane, disse a mãe dela. Está vendo que não dá para ficar aqui? Vamos procurar uma pousada na cidade. Mas, mãe, nada de mas. A Dona Luísa está certa. Não se chega na casa das pessoas sem avisar, ainda mais com essa multidão. Enquanto todos se dirigiam aos carros, Rayane se aproximou de mim uma última vez.
Isso não vai ficar assim, sogra. Sorri docemente. Claro que não, querida. Da próxima vez você liga antes, pergunta se posso receber vocês e eu respondo com carinho se é possível ou não. É assim que pessoas educadas fazem. Vi os carros se afastando pela estrada empoeirada, levantando uma nuvem vermelha contra o céu do entardecer. Quando o último carro desapareceu, agradeci aos trabalhadores, paguei o combinado mais uma gorjeta generosa e pedi para voltarem outro dia para fazer os serviços de verdade. Alberto religou a energia, seu Joaquim guardou o pulverizador, Marcelo recolheu as tintas. Em meia hora, minha chácara estava silenciosa novamente. Sentei na cadeira de balanço da varanda, preparei um chá de camomila e sorri para o horizonte. Pela primeira vez em 15 anos, havia dito não para Rayane. E o mundo não havia acabado. Não demorou nem uma hora para meu telefone tocar novamente. Era Rayane, e pela tensão na voz, dava para perceber que ela estava furiosa. Sogra, precisamos conversar. Claro, querida. Como foi a pousada? Conseguiram acomodar todo mundo? Não conseguimos pousada nenhuma. Tivemos que nos dividir em 3 hotéis diferentes. E está custando uma fortuna. Minha família inteira está constrangida. Que pena, respondi sinceramente. Mas imagino que seja difícil mesmo encontrar lugar para 30 pessoas sem reserva prévia. A senhora fez aquilo de propósito. Marcou todos esses serviços de última hora só para nos expulsar. Respirei fundo. Era a hora da verdade. Rayane, vou ser muito clara com você. Sim, eu marquei esses serviços hoje. Sim, foi depois da sua ligação. E não me arrependo nem um pouco. Ouvi um silêncio tenso do outro lado da linha. Você tem ideia, continuei, do que é receber uma ligação às 2 da tarde dizendo que 30 pessoas vão chegar às 5? Sem permissão, sem planejamento, sem sequer perguntar se eu posso ou quero receber vocês. Mas, sogra, somos família. Família, Rayane, família respeita. Família pergunta antes de invadir. Família não trata a casa dos outros como hotel particular. A senhora está exagerando. Estou exagerando? A voz saiu mais alta do que eu pretendia. 15 anos, Rayane. 15 anos você fazendo isso comigo, chegando na minha casa com multidões sem avisar, me botando para cozinhar e limpar para pessoas que eu nem conheço, transformando minha casa em ponto de encontro da sua família. Eu sempre avisei. Avisar não é chegar e dizer, estou chegando. Avisar é ligar uma semana antes e perguntar, sogra, posso levar minha família para visitá-la no fim de semana que vem? Seremos 10 pessoas, a senhora se incomoda? Rayane ficou em silêncio por alguns segundos. E outra coisa, continuei, onde está meu filho nessa história toda? Como assim? Lucas está no Canadá há 2 anos, Rayane. Ele nem sabe que vocês vieram aqui. Você disse que era uma reunião de família, mas a família dele está aqui, sozinha, enquanto vocês invadem minha casa. Eu achei que seria uma surpresa boa. Mentira. A palavra saiu firme, sem hesitação. Você sabe muito bem que Lucas está trabalhando em um projeto importante e não pode viajar agora. Você veio aqui com sua família porque achou que eu continuaria sendo a mesma sogra submissa de sempre. Sogra, a senhora está sendo muito dura. Dura? Rayane, você quer saber o que é duro? É passar 15 anos sendo desrespeitada na própria casa. É escutar conselhos não pedidos sobre como viver minha vida. É ser tratada como empregada doméstica na própria família. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Eu nunca quis desrespeitá-la. Não quis? Então me explica por que você nunca em 15 anos me ligou apenas para saber como eu estava. Por que só me procura quando precisa de alguma coisa? Por que, quando eu vendi minha casa para comprar esta chácara, você ficou brava porque eu não pedi sua opinião? Eu fiquei preocupada. Não, Rayane. Você ficou brava porque eu tomei uma decisão sozinha, porque pela primeira vez eu fiz algo sem pedir sua aprovação, e agora você veio aqui para marcar território, para mostrar que ainda manda em mim. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. O que a senhora quer de mim? Perguntou finalmente, com a voz pequena. Respeito.
respondi sem hesitar. Quero que você me trate como uma pessoa adulta, capaz de tomar suas próprias decisões. Quero que você pergunte antes de vir à minha casa. Quero que você pare de dar conselhos não pedidos sobre minha vida. Mas eu sempre me preocupei com a senhora. Se você se preocupa comigo de verdade, então me respeite. Respeite meus limites, meu espaço, minhas escolhas. E se eu prometer mudar? Sorri, olhando para o céu já escuro, pontilhado de estrelas que na cidade eu nunca conseguia ver. Rayane, não precisa prometer nada, só precisa fazer. E se não conseguir fazer, tudo bem. Mas eu não vou mais aceitar desrespeito. Não aos 67 anos, não depois de tudo que já vivi. A senhora vai contar para Lucas? Vou. Vou contar que sua família veio me visitar sem avisar, que não puderam ficar porque eu estava fazendo reformas e que vocês ficaram chateados. Vou deixar que ele tire suas próprias conclusões. Depois que desliguei, fiquei um tempo na varanda, ouvindo os sons da noite. Grilos, o vento nas árvores, o riacho correndo nos fundos do terreno. Sons de paz, sons de liberdade. Pela primeira vez em 15 anos, eu havia dito tudo o que precisava dizer. E pela primeira vez, senti que realmente havia defendido a mim mesma. 3 dias depois, meu telefone tocou de manhã cedo. Era Lucas, ligando do Canadá. Mãe, Rayane me contou o que aconteceu. Você está bem? Sorri, sentindo uma calma que não experimentava há muito tempo. Estou ótima, filho. Como está o projeto aí? O projeto está indo bem, mas eu estou preocupado com você. Rayane disse que você estava diferente. Diferente como? Mais dura. Ela disse que você não quis receber a família dela, que contratou uns homens para fazer reforma na hora que eles chegaram. Respirei fundo. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Em todos esses anos, eu alguma vez neguei hospitalidade a alguém? Alguma vez fechei minha porta para sua família, seus amigos, ou para a família da Rayane? Houve uma pausa. Não, mãe. Você sempre recebeu todo mundo muito bem. Então você realmente acredita que eu faria isso sem motivo? Outra pausa, mais longa. Conta pra mim o que aconteceu, do seu jeito. Contei tudo. A ligação de última hora, o aviso de que 30 pessoas chegariam em 3 horas, a falta total de consideração. Contei sobre os 15 anos de invasões, sobre como eu sempre cedia, sempre me desdobrava para agradar. Mãe, disse Lucas quando terminei, eu nunca percebi que era assim. Eu sei, filho. Você sempre teve muito trabalho, sua vida estava em outros lugares, mas agora eu aprendi uma coisa importante. Ninguém vai me respeitar se eu não me respeitar primeiro. A Rayane realmente exagerou dessa vez. Não foi só dessa vez, Lucas, foi sempre assim. A diferença é que agora eu não aceito mais. Conversamos por quase 1 hora. Lucas me contou sobre o trabalho, sobre os planos para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, nossa conversa não foi apressada, não foi interrompida por Rayane querendo falar comigo sobre alguma coisa. No final da conversa, ele disse algo que me emocionou. Mãe, eu sempre admirei como você cuidou do papai, como cuidou de mim, como sempre botou a família em primeiro lugar. Mas acho que está na hora de você botar você mesma em primeiro lugar também. 2 semanas depois, Rayane ligou novamente. Dessa vez, o tom era diferente. Sogra, posso fazer uma pergunta? Claro, Rayane. Lucas falou comigo sobre como eu sempre tratei a senhora. Eu realmente fui tão ruim assim? Pensei antes de responder. Rayane, não acho que você seja uma pessoa ruim, mas acho que você se acostumou a me ver como alguém que estava sempre disponível, que sempre diria sim. E eu deixei isso acontecer. Minha mãe também falou comigo, ela continuou. Disse que ficou envergonhada com a situação, que a família toda ficou comentando sobre como foi desrespeitoso chegar assim na casa da senhora. Sua mãe é uma pessoa sensata. Sogra, eu posso pedir desculpas? Pode, querida. Me desculpa, de verdade. Eu realmente não percebia como estava sendo. Achava que
Sei lá, que você gostava de receber todo mundo, que era feliz sendo útil. Rayane, eu sempre gostei de receber as pessoas, mas existe uma diferença entre receber e ser invadida. Existe uma diferença entre ser útil e ser usada. Entendi. E será que a senhora me daria uma segunda chance? Quero dizer, da maneira certa dessa vez? Sorri, olhando pela janela da cozinha para minha pequena horta, onde os tomates começavam a amadurecer. Rayane, que tal você e Lucas virem me visitar nas férias dele? Só vocês dois. A gente conversa, prepara um almoço gostoso, vocês conhecem direito a chácara. A senhora toparia isso? Claro, desde que vocês me avisem com antecedência. Pode deixar, sogra. Vou ligar com 1 mês de antecedência. Rimos juntas, e pela primeira vez em anos, a risada foi genuína. Nos meses que se seguiram, minha vida na chácara floresceu de formas que eu nunca imaginei. Fiz amigos na cidade, me inscrevi num grupo de corrida, comecei a dar aulas de artesanato para as crianças da igreja local. Descobri que tinha muito mais energia quando não estava constantemente preocupada em agradar todo mundo. Lucas veio me visitar em abril, sozinho primeiro, depois com Rayane. Foi diferente. Eles perguntaram o que eu queria fazer, respeitaram minha rotina, ajudaram com as tarefas da casa sem que eu pedisse. Rayane até elogiou minha decoração e perguntou conselhos sobre jardinagem. Mãe, disse Lucas na última noite da visita, você está radiante. Nunca te vi tão bem. É porque finalmente estou vivendo minha própria vida, respondi. Como assim? Durante 40 anos vivi para seu pai. E foi bom, eu amei fazer isso. Depois, vivi para você e sua família. Também foi bom por um tempo, mas eu nunca havia parado para pensar no que eu queria para mim. 1 ano depois do episódio da invasão, Rayane me ligou num domingo de manhã. Sogra, posso te contar uma coisa? Claro, querida. Eu estava conversando com uma amiga sobre aquele dia na sua chácara. E sabe o que eu percebi? Que eu aprendi uma lição importante contigo. Que lição? Que nunca é tarde para estabelecer limites, que respeito não tem idade. E que pessoas fortes não são aquelas que sempre dizem sim, mas aquelas que sabem quando dizer não. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Fico feliz que tenha aprendido isso, Rayane. Depois que desligamos, fiquei pensando nas palavras de Rayane. Será que minha pequena revolução havia inspirado outras pessoas? Será que minha história poderia ajudar alguém? Naquela tarde, sentada na minha cadeira de balanço favorita, com um chá de erva cidreira fumegante nas mãos, olhei para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Aos 67 anos, eu havia aprendido que nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para dizer não quando necessário. A Luísa que comprou esta chácara era uma mulher diferente daquela que vendeu a casa da cidade. E a Luísa de hoje é diferente daquela que recebeu a ligação de Rayane há 1 ano. Todos os dias escolhemos quem queremos ser. Todos os dias podemos decidir nos respeitar um pouco mais. Hoje, quando meu telefone toca, eu não sinto mais aquele aperto no peito, aquela ansiedade de que alguém vai pedir algo que eu não quero dar. Hoje, quando alguém quer me visitar, pergunta antes. Quando alguém precisa de um favor, aceita um não como resposta. E o mais importante, descobri que as pessoas não me respeitam menos por eu ter limites. Pelo contrário, me respeitam mais, porque finalmente aprenderam que Luísa não é capacho de ninguém. Luísa tem voz, tem vontade, tem dignidade. E isso, meus queridos, não tem preço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.